Fala galera, estamos começando mais um A Semana. Hoje, edição especial Os Gripados. Bom, começamos sempre com ele, Igor Borges. Oi galera, tudo bem? Eu sou o Igor Borges e sou a flor silvestre que perfuma os campos. Oi, e aí, tudo bem? Eu sou Bruno Batista, também conhecido como Bruno CH. E hoje temos convidado especial, ele que tem sido responsável pelas últimas maravilhas do meio, Jonatas Holanda, representando a página Chespirotadas. Adorei a parte das maravilhas. Violetas? Não, maravilhas. Olá, vizinhos, seguidores do Chespirotadas e os ouvintes do A Semana, que sou eu, Jonatas Holanda, falando agora, aceitando o convite e me sentindo lisonjeado por essa introdução. A gente sabe de uma pessoa que não vai ficar muito feliz com essa introdução, mas vamos lá. Bom, vamos então começar, né, o podcast. Acho que, como a gente já falou do Jonatas e tudo, falamos das últimas maravilhas, e quem tá trazendo maravilhas pra gente, né, por incrível que pareça, é o SBT, né? Na última semana, Chaves e Chapolin, ou Chapolin e Chaves, completaram 41 anos de SBT. Pra variar, né, a emissora voltando com as suas raízes, com Chapolin comemorando aniversário fora do ar, e Chaves sendo jogado de escanteio, né? No entanto, nem tudo é perdido, né? Graças aos esforços do Jonatas, com alguns fãs, com o Jefferson, né? Jefferson Cândido, o diretor da Patrícia, diretor do Pica-Pau Amarelo, que é fã, por isso eu falei alguns fãs. Tivemos muitas novidades nos últimos meses, especialmente nessas últimas 2 semanas, né? Com a volta do episódio Quem Não Tem Cão Caça com Rato, né? A parte 2 do Madruguinha de 77, e Como Pegar o Touro à Unha, finalmente reprisado sem IA, restauração própria, feito por pessoas profissionais e não por quem só quer ganhar méritos e créditos no meio CH, né? Pessoas que se importam com a série e tudo mais. Então, para começar falando das novidades, quero começar com o mais jovem de todos aqui, né? Assim como eu, que Obrigado. provavelmente... Oi? Mais jovem? O Igor. Sim, é. Vamos começar com o Igor, que assim como eu, provavelmente nunca tinha visto esse episódio na TV, né? Porque eu acredito que o Jonatas e o Bruno chegaram a acompanhar alguma exibição desses dois episódios na TV antes de 2025. Aí você tá exagerando também, né? Eles tinham 4 aninhos, por aí. É. Bom, então vamos lá, Igor. Comece você, até por conta, né, você, como você faz roteiros pro Vila, você, né, e tudo mais, você, a sua experiência assistindo os episódios e tudo. E se você acha o que a gente pode esperar do SBT para os próximos anos, né? Se a gente agora chegou no limite, se você acha que vem mais coisas, né? Sem esquecer também dos episódios Herbert e Richards, né? Que estão entrando ao ar, episódios inéditos, onde, por incrível que pareça, o Tata Guarnieri está dublando bem, né? Então vamos lá, sua vez. Uhum. Por incrível que pareça. Conforme o Cleberson falou, eu sou o mais novinho do grupo. Sexta-feira agora eu completo 21 anos. Então, digamos assim, dos 41 anos em que Chaves está no ar, no SBT, faço parte aí de uns 20, vamos dizer assim. E eu acho que é um feito bastante marcante, porque Chaves é a cara do SBT e vice-versa. Sabemos os problemas que o seriado enfrentou ao longo dessas décadas na emissora, mas é indissociável uma coisa da outra. E, apesar dos pesares, nenhuma outra emissora exibiu um enlatado por tanto tempo quanto o SBT. Podemos entrar no mérito que entre 2020 e 2024 os seriados não foram exibidos. Legítimo. Mas não por opção do SBT. Caso não tivesse ocorrido esse apagão, tenho certeza que o SBT teria 41 anos ininterruptos exibindo Chaves. Nem tudo são flores, não temos o Chapolin, e precisamente no momento em que o herói faz falta, porque tivemos em uma mesma semana uma exibição de Quem Não Tem Cão Caça com Rato, a versão de 1977 do Madruguinha, que não passava desde 1992, e uma reprise de Como Pegar o Touro à Unha no domingo, que é uma reprise de maio, contudo com mudanças pertinentes e que agradaram muito nós fãs.
Algumas que eu posso mencionar aqui. Não tem o filtro de inteligência artificial, então temos o episódio limpo e uma cópia digital limpa. Por volta dos 17 minutos do episódio, tem uma cena em que a tela fica cheia de risquinhos pretos. Isso foi corrigido graças a um trabalho de restauração, remasterização. O áudio também foi tratado. O episódio, como muitas pessoas observaram no fórum, estava em 60 FPS. Então, dessa vez, o SBT pôs a mão na massa e fez um trabalho de restauração legítimo, correto, pensado no fã. Acompanhar esses 2 episódios na TV, principalmente esse último, apesar de tudo, apesar do Madruguinha ser o mais raro, eu gostei muito mais de acompanhar o Toureiros, porque logo em seguida eu assisti a um episódio da dublagem Herbert Richards, né? E fiquei pensando, caramba, cara, eu tinha acabado de acordar, era 8h30 da manhã, 8h40, pensando assim, caramba, bicho, quem diria que depois de 4 anos de Chaves fora do SBT, e depois de tanta coisa ruim que a gente acabou vivendo, acompanhando Chaves na emissora, eu ia poder me dar o luxo de acordar num domingo de manhã, assistir um ex-perdido mundial e um episódio inédito com dublagem da Herbert Richards. Eu fiquei bastante feliz, né? E estou, apesar de que eu não sou muito fã dos anos 80 e 90 de Chaves. O Jonatas, nosso amigo, gosta bastante, mas tem algumas coisas que a gente precisa dizer. Por exemplo, eu não tô aguentando mais assistir episódio com a Pops, cara. Quando é algum episódio, por exemplo, de 91, eu fico até feliz, né? Que, pô, não tem essa personagem chata pra caramba. Mas eu tô gostando de acompanhar as dublagens, né? As adaptações que eles têm feito, citando até algumas personalidades que eu jamais imaginaria ouvir em Chaves, como o Guga, a Ivete Sangalo, ver o Godini citando o Corinthians e tudo. E uma coisa interessante também é que a gente, para os que são fãs da dublagem da Gota Mágica como eu, nós ainda temos alguns resquícios dessa dublagem. Por quê? Segundo o nosso colega Fly tinha revelado no programa anterior do A Semana, esses episódios que já tinham passado pela Gota Mágica foram dublados na Herbert e na Alamo, nos 2 estúdios, em cima da trilha em português. Então o Tata Guarnieri não ouviu o Chespirito, ele ouviu o Cassiano Ricardo. Então muitos cacos criados pelo Cassiano são perpetuados pelo Tata Guarnieri. Um exemplo, episódio aula sobre o Don Quixote. O Chaves fala assim, o engenheiro que fez algo pro Dom Quixote e o Catatal, 2 personagens clássicos da Hanna-Barbera, que o Cassiano fez questão de referenciar e o Tatá só seguiu a risca. Tenho gostado muito de acompanhar os episódios nesse sentido. Poderia ser melhor essa fase que a gente está vivendo do Chaves no SBT? Poderia. Queríamos muito ter o Chapolin para, de repente, ter acesso ao episódio Aventura em Vênus, que é o último que falta a ser exibido. Não passa desde 1992. É raro, nós não temos uma cópia digital dele, somente cópias em VHS, algumas em má qualidade, com áudio ruim. Então, imagina, fechar essa semana com Aventura em Vênus. Apesar de tudo, estou feliz com as novidades. Valeu, Kleberson. Você acha que a gente ainda pode esperar alguma coisa do SBT? Eu acho. Esse ano foi muito marcante. Nós tivemos a exibição de Pintores Amadores, que não passava desde 1992 no SBT. Um esquete do Dr. Chapatin, cuja dublagem maga não havia aparecido no Multishow, que é assistente de diretor. Nossa, tem tanta coisa que eu não lembro mais. Herbert Richards. Muita coisa. Alguns esquetes. Pops, Igor? Você falou que você não suporta a Pops, mas você ainda acha ela mais chata do que a Malícia? Mas muito mais, bicho. Muito mais. Até porque eu tenho memória afetiva com a Malícia. Né? Sendo o mais novinho do grupo, eu conheci Chaves por meio dos DVDs da Amazonas Filmes, da Imagem Filmes. E logo no DVD 1, volume 1, temos um episódio da Malícia, que ela é até muito bem dublada pela... Como é que é o nome? Silvia Suzy ou Jonatas? Não, eu tô tentando lembrar, mas eu não vou lembrar, não. Eu acho que é, Silvia Suzy. Fez muito bem a personagem. Então eu gosto. Então quando apareceu aquele perdido do Seu Madruga fotógrafo com a Malícia, eu me amarrei. Agora, Pops, principalmente nos anos 80, bicho. Pelo amor de Deus, é subestimar a inteligência do público.
Bom, convenhamos também que a Marta não ajuda muito, né, com aquela voz fanha que mantiveram na dublagem brasileira, né? Exato. Bruno, vamos lá. A sua visão sobre os 41 anos de CH no SBT. O que você achou das últimas novidades? Se podemos esperar alguma coisa nos próximos anos? É você que gravou o Clube do Chaves lá em 2001, né? Vários episódios temos no YouTube, foi você que lançou, além do Luiz Pancada. Então, tipo assim, ver esses episódios no ar, né? Poder ter a chance de assistir tais episódios no ar, né? Depois de tantos anos estreando e tudo. Vamos lá, o que podemos esperar e se realmente vale a pena, está valendo a pena comemorar esses 41 anos de Chaves e Chapolin no SBT. Por incrível que pareça, o SBT tá fazendo coisas assim que nunca fez, né? Nem nos anos 80, anos 90. Tá fazendo coisas inéditas assim que a gente jamais imaginava que fosse acontecer. Porque eles, é, uns 15 anos atrás, né, voltaram com episódios semelhantes, episódios inéditos, episódios perdidos, mas não tinham voltado com tudo ainda. Ainda tinha a dublagem da Herbert Richards, tinha os Perdidos Mundiais, alguns deles que não tinham voltado ainda. E aí o SBT volta e ainda restaura a imagem do episódio, né? Os fãs pediram para tirar a IA, o SBT acatou e tirou. Isso me lembra a exibição do Multishow, que o Multishow simplesmente atendia o que os fãs pediam. Então esse SBT é verdadeiramente um novo SBT. A programação não é igual, a televisão, na verdade, já não é igual como era antigamente, assim, em termos de conteúdo, mas a gente está vendo que o SBT está fazendo umas coisas, assim, muito inimagináveis, né? Pelo menos para nós, fãs de Chaves e Chapolin. E eu espero que eles continuem fazendo, continuem vasculhando os arquivos do SBT, porque eles agora, mais do que nunca, eles sabem muito bem que eles possuem raridades. Está tudo muito bem, vamos dizer assim, muito bem explícito, tanto com quem trabalha no SBT, quanto com os fãs que falam com o SBT. Então, o SBT é só os fãs dizerem o que é que o SBT deve procurar, e o SBT vai lá e procura efetivamente, né? Então, a gente está vivendo uma coisa muito surreal, um conto de fadas, Pois que para é, mim é um conto de bruxas. para mim, ainda é um conto de fadas, porque agora você vê, né, como é que era necessário que mudassem-se pessoas para que essas coisas acontecessem, né? Saiu o Murilo Fraga lá do SBT. Eu não vou dizer que a culpa era do Silvio Santos, porque eu acho que o Silvio Santos não tinha nada a ver com isso. Mas. Sei lá, né? Que falaram pra mim que Alfaiate Valente só foi ao ar com a da Daniela Beirute, né? Quem sabe o Silvio Santos dava as ordens também, né? Ah, mas acho que não, não sei. Não sei, eu acho muito assim. Para o Silvio Santos escolher episódio de Chaves que ia passar, sabe? Sendo que essas coisas só aconteceu com Chaves mesmo, e Chapolin. Então, eu acredito que não, mas assim, precisou ter uma mudança muito grande dentro do SBT para que as coisas começassem a melhorar para CH, né? A mudança dessa direção, né, do Chaves e Chapolin, de quem seleciona os episódios, de quem vai atrás das raridades, das relíquias que o SBT tem, tanto da programação deles quanto de Chaves e Chapolin, está funcionando, né? Está sendo essencial e tem também a questão de estarmos numa era muito conectada com tudo, né? A gente está conectado com redes sociais, diretamente com os telespectadores. A televisão já não é mais aquela coisa que eles ditam a programação e os telespectadores não participam. Já não é mais assim há um certo tempo. A televisão já não tem mais aquele retorno que tinha antigamente, se eles não seguirem o que as pessoas querem ver, eles vão se dar muito mal. Vão ficar piores, vão ficar numa situação pior do que já está, porque já não é boa.
Então, se a televisão não se adaptar a esse a audiência de hoje, né, as exigências da audiência de hoje, eles vão se dar mal, muito mal. Fora que está tudo integrado, a própria televisão também pode ser assistida pela internet. Então existe streaming com a programação da televisão, existe o próprio sinal da televisão sendo exibido pela internet. Então acho que tudo isso também ajudou ao SBT finalmente entregar os pontos e assumir que precisa fazer o que os fãs de Chaves e Chapolin pedem há mais de 40 anos, que é exibir o que eles têm de inédito, exibir o que eles têm de raridade e ponto final. Parece uma coisa tão simples, né? Mas é que nem o Galvão Bueno na narração do Tetra, quando o Brasil ganha o Tetra, que ele fala suado pra Dedéu, e realmente foi muito suado conseguir tudo isso de Chaves e Chapolin, porque com certeza, como eu já falei, era influência de quem trabalhava lá, aquelas pessoas, né, fechadas e tradicionais, conservadoras. Não, vai ser do meu jeito, do jeito que eu sempre fiz, e não vamos abrir mão para telespectador não dita nada, a gente só precisa do Ibope e de anunciante, e dane-se. Não, agora eles estão tendo que se curvar para os telespectadores, estão tendo que atender os, os pedidos dos fãs e estão seguindo, até o momento estão seguindo isso à risca. Então espero que deve vir muito mais, esperamos, né, que eles encontrem muito mais raridades, porque a gente sabe que eles têm. Aquelas fitas quadruplex em espanhol dão um nervoso aquilo ali, porque você sabe que tem coisa ali inédita, perdida pela Televisa, sei lá, data de episódio perdido, e ali pode estar o áudio, ali certamente está o áudio em espanhol, enfim, só de ver aquelas fitas ali já é o máximo da ansiedade, vamos dizer assim. Então espero que o SBT agora finalmente termine, zere de uma vez por todas tudo que eles têm sobre Chaves e Chapolin e Chespirito também, e a gente fique com os louros dessa renovação do SBT. Bom, e agora a gente vai ouvir o Jonathan, né? Eu confesso que é o que eu mais estou querendo ouvir para poder ver se finalmente o SBT se redimiu, se reconciliou com ele, né? Após anos de crítica, de lutas, após anos de SBT e PNC, né? Enfim, vamos lá, Jonathan, vamos ouvir a sua opinião. Você que tanto nos ajudou na volta desses episódios, junto com o Jefferson, né? Mais uma vez, temos sempre que ser gratos a finalmente ter alguém que aparentemente gosta de séries antigas tomando conta. E quando eu digo séries antigas, não só a Chaves e Chapolin, o cara tá restaurando muita coisa do acervo do SBT. Tivemos a volta da dublagem clássica do desenho do Bozo. Então, enfim, é muito bom ter um diretor que se preocupa em ouvir as pessoas, em ouvir aos fãs e ver como a mentalidade da emissora também foi mudando, né? Tivemos em 2007 um Silvio Santos falando que não tinha encontrado os perdidos, para uma emissora que em 2025 assume que tinha episódio perdido, como por exemplo a divulgação do próprio Madruguinha, que o SBT assumiu que não ia ao ar erradamente desde 80, né? Que o episódio sumiu em 92, mas ao menos assumiram, né? Então vamos lá, a opinião do Jonathan. Pra você ver, né, rapaz, de onde menos se espera. Eu tenho o Xpirotadas, esse mês o Xpirotadas fez 10 anos de existência. E eu tava olhando uns primeiros vídeos, eu passei um bom tempo sem aparecer. Eu não mostrava o meu rosto na época do começo do perfil, não gravava vídeos. E um dos primeiros vídeos que eu gravei, bem no comecinho do perfil, foi justamente detonando o SBT no tocante a isso, a questão desses episódios que estavam guardados e tal. Então foram quase 10 anos criticando o SBT por essa conduta, e agora estou aqui, ajudando, né, servindo como um tijolinho, ajudando a tentar recuperar esse material. Foi um trabalho que desde o começo do ano, desde fevereiro, que eu tive do lado do Jefferson, partiu dele a iniciativa na época do Chaves Day. A ideia era achar material para o Chaves Day, para o app, né, o streaming, mais SBT. E aí eu fui montando listas. E as minhas listas tinham prioridades os episódios perdidos, tinham prioridades as dublagens perdidas,
as redublagens Maga, que eram perdidas e inéditas, os Herbert Richards. Então, eu falei para ele tudo aquilo que eu sabia que tinha. Eu montei um dossiê com a ajuda do James, falei para o James que eu precisava gravar um vídeo sobre os episódios, eu não falei para o que era, né? Mas eu pedi a ajuda dele, e aí ele montou um documento para mim com fotinhas, com links de tudo que o SBT provavelmente tinha dublado. E aí eu taquei tudo. Taquei caricatura de 77, porque tinha na abertura do Chaves, bilhete de loteria de 76, porque tinha na primeira abertura do Chaves. Eu aloprei. Eu coloquei tudo que eu achava que pudesse ter. E aí ele foi procurando, né? Foi procurando e ele foi me dizendo o que tinha e o que não tinha. E a questão é essa. Num primeiro momento, pelo menos até agora, o que foi achado é só o que já tinha digitalizado. Então, até o momento, a gente não tem grandes novidades. Vamos achar um episódio inédito que a gente não sabe que o SBT tem. Até agora, eu não sei de nenhuma informação desse tipo. Mas eu acho que até esse momento, agosto de 2025, de fevereiro para cá, muita coisa aconteceu nas exibições. Teve mini sketch, cara, sendo exibido no SBT. Mini sketch, aqueles mini sketch de 73 que precedem as aberturas de Chaves. Porque estava na lista que eu mandei. Então, houve essa predisposição do SBT em ouvir os fãs na minha pessoa, porque antes de tudo eu sou um fã, então eu listei aquilo que eu como fã queria ver na TV, e aí houve essa predisposição em ouvir e em procurar. Eu passei uma semana inteira, foram 7 dias, dizendo para ele que existia a dublagem da Herbert Richards. E ele dizendo que não existia, que era invenção de fã, que isso era coisa da cabeça da gente. Aí eu tive que pegar o tópico do Berriel em 2008, no fórum, falando sobre a dublagem. Peguei, eu acho que um trecho do Seidel falando que dirigiu a dublagem. E mostrei para ele, disse, tá aqui, existe. Tá em algum lugar. Até que depois de uma semana, ele disse, realmente a gente achou. Só que aí disseram para ele que eram os episódios do Clube do Chaves que já tinham ido ao ar. E aí lá vai eu ter que explicar mais uma vez, né? Dei aquela aula. Falei da Gota Mágica, falei do Clube do Chaves, falei que nem a Gota Mágica foi toda exibida no SBT. Falei da importância dessa dublagem da Herbert Richards. Mesmo sabendo que correria o risco de não ser exibido, porque afinal de contas a gente sabe que o programa X-Espírito não tá no ar no mundo, né? Então, acharam uma brechinha no contrato, uma cláusula lá que podia exibir tudo que tivesse dublagem, então tá sendo exibido. A Televisa tá ciente, né? Tá permitindo, ela vê o que o SBT coloca no ar, então ela tá permitindo. Afinal de contas, é só Chaves, né? Eu acho que o grande problema do programa X-Espírito tá com relação ao Chaveco, porque agora a Florinda é dona, enfim. Então, foi uma semana insistindo com Herbert Richards. Na minha lista do Chapolin, o episódio da sinuca estava no topo para ser exibido no Chaves Day, mas não conseguiram restaurar a tempo, né? Porque teve uma junção, teve um remendo do áudio, né? Da parte que é cortada de 2014 para uma fonte de áudio que acharam. Então eu acho que provavelmente acharam depois que eu botei na minha lista. Porque foi exibido tempos depois do Chaves Day. E ele me disse que só foi exibido porque estava no topo da lista. Então, muita coisa que eu coloquei na lista foi aparecendo gradativamente. Foi um processo lento, tanto que só agora, em agosto, exibiram Madruguinha. Levou um tempo para digitalizar, não porque já estava digitalizado, mas levou um tempo para restaurar, né, tirar as falhas, fazer as correções. Então, é um processo que levou tempo. Mas tudo já estava lá. O que está sendo exibido era algo que já estava digitalizado e já estava lá. Era só digitar e procurar. Se tem mais raridade para vir, eu não sei. Pessoalmente, eu acho que tem muita coisa lá. Não muita, né? Mas só o fato de ter as redublagens, dublagens Maga, seria super interessante. Mas não é conveniente para o canal. Isso já foi dito para mim. Olha, a redublagem a gente não vai procurar porque já tem uma dublagem no ar. Não faz sentido a gente colocar outra dublagem porque vai confundir o espectador. Isso é mais coisa de fã. E aí, eu tentei fazer a cabeça. Não, mas era bom colocar no aplicativo para a gente ter acesso. Mas não é conveniente para a emissora, né? Porque para tudo isso é um gasto.
para pegar a fita, para mandar alguém ir lá no acervo, pegar uma fita, para limpar, para digitalizar, para dar o play, tudo isso é um gasto. E eu não sei se no momento o SBT está disposto a gastar com isso, né? A gente está falando do SBT que está tirando música de fundo do episódio para poder não pagar os direitos. Então, não sei se no momento eles vão procurar em fita, em um Matic. Quadruplex eu acho totalmente inviável, impossível, porque eles não têm máquina de quadruplex, só quem tem é a TV Cultura. E as quadruplex só tem o áudio original em espanhol dos episódios, né? Tem os episódios em espanhol. E se uma redublagem não é interessante para o SBT, avalie o áudio em espanhol. Para que o SBT quer um áudio espanhol? Isso é conveniente para a Televisa. A Televisa que devia pagar para digitalizar, enfim, para pegar esse material. Então, eu acho que se fosse para o SBT estar procurando raridade, cavocando, devia ser no acervo da Azumatics e olhando as cegas, sem olhar a lista do La Scala, sem olhar as listas que foram vazadas. Porque se ater somente às listas, vão achar somente as mesmas coisas. Então, eu já dei, por exemplo, sugestão de procurar o Matic do episódio da Catapora para pegar o episódio completo com aquela cena que é cortada, do Despejo de 77 para pegar a cena do Frederico. Dei todas essas sugestões. Mas já recebi, né, o balde de água fria de que no momento isso não é possível porque não é interessante, né, gastar dinheiro por causa de uma cena de 2 minutos, enfim. O interessante são os episódios, as raridades. E aí, para achar mais episódio que seja raro, só cavucando muito, e eu acho que não estão dispostos a isso. Eu acho que nesse momento eu aposto no Vênus. Eu acho que seria interessante, nem que fosse assim, criar uma exibição repentina de Chapolin só para exibir o episódio. E os episódios de 40 minutos da Herbert Richards que ainda faltam. Né? Eu estava até conversando com o Cleberson esses dias que seria interessante eles juntarem 2 episódios de 40 minutos e tacar no cinema em casa. Né? Então, só para ir desovando, pegando tudo que tem lá ainda e sair liberando para a gente. Então, eu acho que no momento, o que ainda tem de raro lá, que ainda falta ser exibido, é o Vênus, Herbert Richards, que ainda tem alguns sketches originais, de dublagem original, e as redublagens. E o Marujo Enjoado, logicamente, que ele me disse a mesma coisa que disseram pro Valete anos atrás, que só tem o sketch dublado, o episódio do Chaves não tem dublagem. E também aliás, nem o Bandido Ferido, né? Porque ele me disse que o Bandido Ferido também não tem dublagem. Então, as pessoas que estavam esperando que aparecesse o sketch do Bandido Ferido com dublagem maga, ele me disse que também, infelizmente, não achou. Só achou o Mandarim Celeste com dublagem. Disse que o sketch estava em espanhol. Até sugeri também que ele fizesse uma emenda. Pegasse o Marujo Enjoado, pregasse com o Mandarim Celeste e fizesse um episódio igual o SBT fez várias vezes durante as décadas de 80 e 90, né? Fundia sketches de episódios diferentes. Só que também não foi levado em conta porque o Chapolin não tá no ar. Então isso também não foi levado em conta. Então, eu acho que de raridade ainda que falta aparecer é isso. Vênus, Marujo Enjoado e Herbert Richards. Se porventura, futuramente, o SBT ainda quiser ter um diferencial dos streamings, né? Porque hoje em dia tá aí, tá o Globoplay, tá a Netflix, tá a Prime Video, tudo com Chaves. E o SBT precisa ter esse diferencial, né? Precisa fazer a diferença. Então, talvez eles se sintam motivados a cavucar, né? A caçar. Mas eu acho que no momento é isso daí que a gente teve e que já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Eu não consigo ver em outros momentos recentes, dos últimos 10 anos, por exemplo, que o SBT tenha feito isso. Tenha escutado fãs, porque na época dos Perdidos em 2012, o Fórum Chaves tentou ajudar, tentou entrar em contato e não ouviam, não fizeram pouco caso. Então, é um passo muito grande. É um passo de cada vez e dessa vez foi um passo muito grande. E agora, para dar o próximo passo, só Deus sabe quando.
E se vai ter quando, né? E se vai ter quando. Mas é isso, eu acho que até o momento o saldo é positivo. Se dissesse assim, não, acabou por aqui, não temos mais nada. Ainda assim, o saldo é positivo. Sei que deve ter ainda alguma coisa lá, mas eu não vou insistir, eu não vou ser chato, de teimar e dizer que não tem. Se já disse que não tem, eu não vou dizer tem, porque eu também não quero ser chato. Sim, até porque são coisas que a gente não tem provas, né? Por exemplo, igual o pessoal enchendo o saco do coitado do homem lá com o revolvinho do Chaves, com coisas que a gente não tem provas. Você me lembrou bem, eu ia falar isso. As pessoas estão achando que a gente vai fazer milagre. Então já tem gente que estava querendo que procurasse regando plantas, que procurasse a troca de bilhetes de 73 ou de 75, em que dizem que nesse episódio o professor Girafales fala o nome dele, né? O Inocêncio Girafales. Não dá. Pode ter, quem é que sabe, né? Em 2012 o SBT tacou marteladas lá de 74, muitas marteladas sem ninguém saber que existia. Mas quem é que sabe se tem? E por esse nome não é. Se você chegar lá no acervo e digitar Revolvinho do Chaves, não vai aparecer nada. Não tem nenhum esse título. Pra achar Madruguinha, eles não chegaram lá e digitaram Madruguinha. Eles digitaram Quem Não Tem Cão Caça com Rato, que é o nome oficial do episódio. E a gente só soube graças à lista do Lascala. Se não tivesse existido, se o Lascala não tivesse repassado essa lista, eu também não teria dito pro Jefferson o nome desses episódios e eles não teriam encontrado. Então foi um conjunto de fatores que colaborou para que isso fosse encontrado. Não tem como eu chegar lá e dizer Papagaio do Kiko. Não dá. Então, toureiros, se ele digitasse lá toureiros, não ia achar. Então, tudo tinha que ser bem direitinho para que fosse encontrado. Então, as pessoas têm que entender isso. Não vai aparecer Revolvinho do Chaves por milagre. Talvez se algum dia forem cavucar as fitas e acharem uma raridade, aí sim. Mas, no momento, eu sou muito cético na existência desse material. Restaurante. Bom, então, como a gente está falando, os episódios voltaram. Só lembrando, né, para quem não pôde assistir na TV, quem não tem cão Caça com Rato está disponível no Mais SBT. Estamos gravando dia 25, deve ir para o ar dia 26 esse programa, né? Ou seja, estamos gravando na segunda, vai ao ar na terça. Esse episódio está disponível no SBT, no Mais SBT, até o dia 27 de agosto, ou seja, até na quarta, até amanhã, né? Já o Como Pegar o Touro à Unha está disponível até 31 de agosto, domingo agora. Então, quem não pôde ver na TV, vale a pena conferir essas raridades, porque vai lá saber quando o SBT vai passar. Né? Como bem disse o Jonathan, não são mais perdidos, mas o SBT mal é mais exibe semelhantes direito tem tirar esses episódios, né? Porque uma coisa também temos que falar, né? Temos que dar os parabéns ao Jonathan, ao Jefferson por pôr ao ar esses episódios, porque uma coisa também, vamos ser sinceros, né? A gente é fã, a gente gosta de tudo mais. Mas sim, os dois episódios estão com imagens bem deterioradas, né? Então, encerrando a pauta sobre o SBT, Chaves aos domingos, pelo menos até segunda ordem, às 8h30 da manhã. Diz a minha fonte lá de dentro que deve voltar no dia 1º de setembro para a faixa das 6 da tarde. Mas como o SBT nunca cede planejamento, pode ser que isso também nem aconteça, né? Mas a ideia hoje é que Chaves volte dia 1º de setembro para 6 da tarde, tá bom? Bom, se estamos vivendo maravilhas, né, dentro dos limites do SBT, não podemos falar o mesmo de Globoplay e Multishow, né? Depois de ficarmos felizes, né, principalmente após vermos a bomba que era a dublagem Rio Salt, é, tivemos a notícia que Chaves chegaria, Chaves Chapolin chegaria ao Globoplay, ao Multishow, criamos expectativas que pudessem vir som de Veracruz, apesar de quem assistiu o nosso podcast anterior deve ter ficado com a pulga ligada, porque o Fly, né, que é um perito em dublagem, o que é certo, que atrás temos que dar, o Fly, ele tinha, né, ele deu a entender, apesar de não confirmar, que pudesse vir a dublagem Rio Salt. O fato é que estou eu, né, acordando para ir trabalhar às 6 horas da manhã e tem um monte de mensagem do Jonathan e do pessoal no meu WhatsApp bravo por ter introdução de Veracruz, né, sem entender. Mas é isso. Entrou Chaves e Chapolin, entrou no Multishow e no Globoplay com dublagem Rio Salt, né?
em vez da ação de Veracruz. Dizem que é com problemas com direitos, conexos e tudo que não foram renovados devido ao período que a série ficou fora do ar. E um balde de água fria, né, na gente, porque é uma dublagem da Rio Salt que não agradou a gente, esperávamos ver som de Veracruz, e esperávamos que o SBT tá exibindo, né, os episódios, os testes do Multishow desinvertesse. O que tivemos fomos episódios inéditos mal dublados, não por culpa dos dubladores, mas sim por culpa de uma direção porca e de pressa em trabalho, deixe isso bem claro, e edições de comum repetidas, né? Que a Globo não se deu nem o trabalho de fazer novas edições, né? E a única novidade até agora de diferente do Globoplay para os outros streamings foi o episódio lá da disputa musical, que apareceu no Multishow, apesar de no Globoplay estar com dublagem Rio Salt, no Globoplay, no Multishow apareceu com dublagem maga. Enfim, um banho de água fria, né, Igor? Pra gente que comentou tanto, comemorou tanto, que esperava que as séries voltassem ao Globoplay, e tivemos essa decepção, digamos. Você acha que podemos esperar que o Globoplay vá corrigir, ou você acha que daqui pra frente é essa dublagem que vai ser oficial CH, que assim como as dublagens que citamos do SBT as primeiras, a Som de Veracruz vai virar Lost Media, né, nos streams e tudo, apesar que os fãs sempre vão ter. Vamos lá, o que você tem a comentar sobre a chegada de CH no Globoplay no Multishow? Essa eu vou deixar a Chiquinha responder. Pode ser que sim ou que não, mas o mais certo é quem sabe. Porque ao mesmo tempo que a gente viu uma predisposição muito grande do Multishow, quando os seriados passaram pela primeira vez, de correr atrás das coisas, de consertar os erros, o cenário mudou, né? Passou-se bastante tempo. Creio eu, o Multishow não tem mais o apoio dos fãs ali, né, para auxiliar o canal com ideias, sugestões, consultoria, revisão. Então, sinceramente, não sei. Daqui eu torço para que eles resolvam os embrólios judiciais que desde 2022 impedem o Multishow de fazer uso da dublagem Som de Veracruz, que para mim é uma dublagem que, apesar dos defeitos naturais, é a dublagem definitiva para aqueles episódios inéditos de Chaves e Chapolin. A exibição do Multishow tem algumas questões. A primeira delas é que, pelo menos para mim, ela não é uma exibição acessível. No sentido de que Chaves está passando às 10h30, com reprises durante a madrugada. Acontece que 10h30 eu quase sempre estou fora de casa e madrugada eu tô dormindo para acordar cedo no dia seguinte. E não tem reprises aos finais de semana. Eu penso que o Multishow poderia, agora que eles têm outros conteúdos de humor retrô, como Grande Família, Toma Lá da Cá, estender, passar mais Chaves durante o dia, né? Eu acho que deve ter um ibope considerável para a TV paga, né? Que não está muito boa das pernas, como a gente até viu em algumas reportagens recentes, né? Depois do advento dos streamings, principalmente, né? A TV paga, ela deu uma derrubada, né? Tem a questão da dublagem Rio Sound de 2025, que não supriu as nossas expectativas, né? E meu medo de que até mesmo episódios maga que o Multishow tinha venham a ir para o ar com dublagem Rio Sound. Então, por exemplo, a gente agora está na temporada de 73 ainda. Eu, 73. Metade, quase o fim de 73. Eu tenho medo, por exemplo, que chegue a temporada de 75 e o banho do Chaves venha com a dublagem Rio Sound. E decepciona, me decepcionou um pouquinho. Apesar de tudo, a gente pode dizer que temos como pontos positivos o fato de que tem Tecla SAP ainda. Pelo que eu sei, o Multishow segue a cronologia original lá, que foi estabelecida junto aos fãs em 2018. E mais do que isso, exibe Chaves e Chapolin 4x3. Salvo engano, posso estar enganado, praticamente um dos poucos produtos, ou se não o único, dos canais Globos que está em 4x3. Porque Grande Família e tudo que está no Multishow também é exibido com a imagem esticada, né? Porque é terrível. Eu acho, Igor, que você não precisa se preocupar com a redublagem do banho, porque a princípio alguns episódios magas estão sendo mantidos com a dublagem da edição que o Multishow tinha, tá? Por exemplo,
o episódio da disputa musical que está redublado em todos os streams, incluindo no Globoplay, no Multishow ele passou com áudio Maga, tá? Então, provavelmente, eu acho que esses episódios Maga redublados vão vir com dublagem Maga. Bruno Batista, vamos lá. Sua opinião sobre o Multishow. E aproveitando, só para a gente poder já juntar os dois em um também, vale citar que as séries chegaram ao Netflix, né? E o Netflix com uma vantagem, né? O streaming mais organizado, já upou a série completa, separado por temporadas, enfim, né? Então, a nossa decepção fica mais pelo Multishow mesmo, que a gente tinha uma grande expectativa e foi jogado um balde de água fria, né? Fora que a Netflix tem títulos e sinopses maravilhosos. Tipo, o saco do Senhor Barriga, né? Exatamente. Vamos lá, o saco do Bruno Batista. Fala, Bruno. Imagina, parece que é português de Portugal, né? É uma coisa assim, parece que traduziu tão ao pé da letra que ficou desse jeito. Mas assim, o que acontece com o Multishow, Globoplay, Netflix e tal, é que o contrato deles com a Televisa não tem nada a ver com a história que o SBT tem com a Televisa de mais de 40 anos. Então, assim, é um contrato, uma negociação completamente nova, diferente, e não tem, vamos dizer assim, aquela relação de experiência que a Televisa já tem com o SBT. E aí fica uma coisa puramente comercial, né? Se não pode usar aquela dublagem, então faz outra e pronto. E coloca outra dublagem nova e pronto. E é, se, se não tem tal episódio, substitui por outro, fica sem, ou a ordem fica diferente, os nomes ficam diferentes. Então não tem uma coisa muito, vamos dizer assim, muito mecânica, muito automática. Tipo, vocês compram um pacote de tantos episódios, as duas séries, pode utilizar assim assado, deve ter as regras contratuais lá, mas o produto que eles entregam é essa série com dublagem nova, feita para o streaming, aproveitando parte da dublagem maga, que virou uma coisa, como é que se diz, uma coisa já fixa, né? O que não tem dublagem maga, então vai ter uma dublagem nova ou não vai constar. Então a dublagem refeita, se precisar fazer de novo, faz. E aí fica desse jeito aí. Eu achei muito, eu não sei, eu penso assim também que o universo da dublagem, eles não veem os fãs dos programas, das séries, dos filmes, como fãs de verdade. Eles veem como máquinas de dinheiro. Eu penso assim, porque é, a dublagem, tudo bem, eu concordo que os dubladores precisam receber pelas reprises, pelos contratos de streaming, contrato de licenciamento em mídia, em DVD e tal, mas eles não têm nenhum apreço por fãs. É uma coisa impressionante. Aí você vê alguns dubladores falando, o único, por incrível que pareça, o único dublador que é sincero em relação a isso que eu conheço é o Nelson Machado. Nelson Machado fala: não, não, a gente não é fã da série, não, a gente dubla pra ganhar dinheiro. É o único que fala a verdade, vamos dizer assim. Que a gente vê os outros sempre dizendo: porque foi maravilhoso, a gente não sabia que ia fazer sucesso. Toda vez que chama pra dublar, eu fico lisonjeado, coisa e tal. Não, você vai dublar porque você vai ganhar dinheiro. Chamei pra dublar de graça pra você ver se o dublador vai. Não vai. Não há uma preocupação em preservar algo que tem uma questão de uma memória afetiva, né, que lida diretamente com a memória afetiva. E tem também a questão de que eles não estão preocupados assim se essa dublagem nova, com vozes diferentes, com traduções novas, alguma coisa assim, vai impactar no sucesso do programa, né? Na aceitação do público. Porque o que a gente vê em qualquer postagem na internet, em qualquer postagem, em qualquer rede social, parece até que é de propósito. Vem uma pessoa dizer: não gosto dessa dublagem, não suporto essa voz,
não gosto dessa dublagem, não gosto desse dublador e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, fica que os fãs de verdade ficam para escanteio, né, assim, a gente, aceita a dublagem nova, a gente entende e tal, a gente acompanha todo o processo, mas o público mesmo que, vamos dizer assim, a massa que vai assistir, não aceita o trabalho novo, a coisa refeita, a coisa nova. Eles querem a memória afetiva, né, a dublagem que eles ouviram quando era criança, que eles cresceram assistindo. E aí é uma coisa que eu, se fosse do ramo da dublagem, é uma coisa que eu me preocuparia um pouco mais. É tentar achar um meio termo em relação a resgatar, né, a tentar renegociar uma dublagem que já existe, alguma coisa assim, porque simplesmente mandar fazer tudo de novo, a gente tá vendo aí o que aconteceu, né, com algumas dublagens aí, né, que foram para o streaming, que não dos episódios que não tinham dublagem maga, a coisa como ficou, né, tem umas mudanças aí muito loucas, e tem também a questão das músicas de fundo, né, que, depois de, sei lá, 40, 50 anos, os donos das músicas resolveram correr atrás, e aí, eh, a Televisa teve que substituir, até o SBT teve que fazer algumas substituições aí recentemente, e fica nesse jogo aí agora que depois de 40 anos é que vão atrás do licenciamento de tudo, licenciamento de música, licenciamento de dublagem, e a memória afetiva vai ficando para trás, só que o público também não aceita. Então é algo que eles deveriam ver uma forma aí de negociar melhor, de ver o meio termo, para que não fique um trabalho perdido, sem que não faça que deixe de fazer sucesso, que as pessoas deixem de assistir, deixem de curtir porque a voz é diferente, para não atrapalhar o próprio rendimento das séries, né, onde quer que elas estejam. Eu tenho que ter muito cuidado para dar minha opinião sobre isso, para eu não cair em contradição. Porque eu nunca aceitei, eu não gosto quando vão lá no meu perfil para detonar justamente as dublagens diferentes da Maga para a obra de Espírito. Eu sempre defendo que toda dublagem que aconteceu para CH foi para trazer a obra para a nossa realidade, para o nosso idioma. Então, e ainda mais hoje, né, que a gente recebeu a notícia do falecimento do Flávio Beck, que foi a voz do Carlos Villagrán nessa última dublagem. Então, eu tenho que ter muito cuidado para falar que Deus tape as oiços dele lá no céu, para poder falar a minha opinião. Mas é isso daí, foi um balde de água fria. Eu tava esperando demais que o Multishow fosse fazer a diferença. Já estava começando a me preparar o meu psicológico para fazer uma campanha massiva para todo mundo assistir pela Globoplay, porque lá ia ter Sandy Vera Cruz, lá ia ter Nelson Machado, ia ter Carlos Seidel, ia ter trilha sonora do John Feed, e foi esse baque, né? Mais do mesmo. Os três receberam a dublagem genérica da Televisa e é mais do mesmo. A minha crítica com relação à dublagem tem a ver com a escolha de elenco, sim, não por falta de talento dos dubladores, cada um são pessoas talentosíssimas. A Márcia Morelli, por exemplo, eu adoro ela na Melissa, eu não esqueci o sobrenome da mulher, mas é aquela Melissa que ela faz, é a dubladora oficial dela, né, dos filmes que ela faz. Mas na Angelines não combinou, então tem uma questão de voice match. O Flávio Beck, que Deus já o tenha, também tem talento, né? A voz dele é maravilhosa nas animações, mas para o Carlos Villagrán também não deu voice match. Então, a minha crítica com relação a essa dublagem não é com relação a se a voz é ruim, se não tem talento, tem toda uma questão também de qualidade técnica, né? As risadas de fundo às vezes vêm do original, fica destoando da qualidade da voz dos dubladores, as músicas de fundo, que é aquela pantomima, aquela coisa mistureba que você não sabe de onde vem, aquela abertura do Aí Vem o Chaves, tirada da abertura do SBT e Lumpa Infinito, com aquele tom do diabo, tocando toda hora. E quando termina o episódio, vem a música do desenho. Nada bate com nada, cara. Nada bate com nada. Então, é um trabalho muito porco
Não na questão do talento dos dubladores, eu repito, mas foi entregue um serviço muito pouco. Então, eu espero. Existe, eu não sei de onde eu vi um rumor, que a Globo estava só esperando acertar os direitos conexos com os dubladores para atacar Sonho de Vera Cruz. Não sei se isso é boato, não sei se foi falado isso só para tranquilizar o pessoal, mas eu espero muito que a Globo faça essa diferença. Infelizmente, não existe mais comunicação entre a Globo e os fãs, como existia na época do show, em 2018. Antigamente, o pessoal do fórum tinha acesso, dava. Eu lembro que antes de estrear, eles juntaram pessoas de vários fã-clubes, né, de vários perfis, fizeram uma reunião para saber como seria a melhor exibição. Teve essa preocupação, que agora não tiveram. Então, eu não sei se a equipe mudou, enfim. Então, eu queria muito, eu espero que haja essa sensibilidade de trazer de volta esse material, essa dublagem, para que ela não fique perdida. Não é uma dublagem maravilhosa, eu tenho sérias críticas também com relação à dublagem da Sonha de Vera Cruz. Também com relação à questão técnica, né? A questão do abafamento proposital, a questão do excesso de músicas de fundo, enfim, aí eu não vou entrar na questão, porque aí eu ia me dispor com a pessoa responsável por isso, e eu já estou por aqui de problema com os outros, mas In a Hurry, todo mundo sabe, né? Mechanical Toys, musiquinha dos espíritos zombeteiros em todas aqui ainda e voltando. Tem muita coisa que também deu no saco, que incomoda a experiência quando você assiste. Mas é Sonho de Vera Cruz, é Nelson Machado, é Carlos Seidel, é a Isaura Gomes, que ficou belíssima na Angelines. Eu considero ela assim, uma substituta natural da Helena, porque elas já dividiram outras personagens em ocasiões anteriores. Para quem assiste A Feiticeira, por exemplo, a Isaura e a Helena dublaram a Senhora Kravitz, que era a vizinha fofoqueira. Então, já é nostálgica. A dublagem da Sonho de Vera Cruz já é nostálgica. Então, eu espero demais que a Globo leve isso em conta. E se é para sonhar, sei lá, que a Televisa comprasse, adquirisse. Enfim, isso não vai acontecer. É o meu lado fã, que a gente que é fã de Chaves, a gente gosta de se iludir. Uma coisa que eu tenho percebido nesses 10 anos de perfil é que a gente que é fã, a gente gosta de se iludir. Então, se eu me iludir, eu vou me iludir com tudo isso. Que a Globo traga de volta, que a Televisa compre, adquira, porque é um serviço muito, muito, muito mal feito, muito porco. Mas eu acho que é isso que vai ser. Eu acho que é isso que vai ficar, porque as pessoas que estão assistindo nos streamings, elas tacam no automático. Às vezes deixa lá tocando no stream, vai fazer alguma coisa e o episódio vai passando aleatório. Às vezes vai botando pro menino que tá acordando, ou então para fazer o menino dormir, deixa o episódio rolando e o menino vai assistindo. Então, para os streams, isso é o de menos. Eu não sei se existe um jeito de medir qual episódio está sendo mais ou menos assistido. Queria que os fãs do mesmo jeito que vão nos perfis para reclamar de dublagem, exigisse lá a dublagem da Sonha de Vera Cruz. Só que para o fã brasileiro de Chaves, tanto faz. Pode ser Sonha de Vera Cruz, pode ser Rio Sound, pode ser Universal Siderúrgica. Como é o nome da bicha? Universal. Universal, eu sempre confundo, Universal Energia. Então, tanto faz. Não sendo maga, eles detestam igualmente. Então, é um trabalho que seria delicado, que seria pensado na gente, mas que infelizmente não tiveram essa sensibilidade. Mas, como fã, eu fico na torcida e eu fico no desejo. Bom, uma coisa válida, né, é que pelo menos essa dublagem serviu para ajudar o próprio Flávio Bach, né? A gente sabe das dificuldades, foi comentado aqui no último podcast, ele vinha passando de saúde e tudo. Então foi o que eu falei, né? Bem ou mal, eu até falei isso no último podcast, quando começaram a bater muito no Flávio Bach, lógico, a voz não casou com o Villagrán, tudo mais a gente sabe, né? Eu até falei, vamos pelo menos levar em conta que serviu para ele poder cuidar da saúde dele, né? O Gênero da Débora, a gente sabe o porquê que ele foi chamado, apesar de todos os problemas, e eu bati muito para que o Vini voltasse nessa dublagem, com todo o problema que ele teve lá com o Duil Bota, mas no fim, principalmente depois de ouvir a dublagem, foi o que eu falei. Dos males, o menor, né? A gente já tem a dublagem São de Vera Cruz no modo de Outro Salvo, serviu para poder ajudar, de certa forma, ele no fim da vida, com os problemas de saúde que ele estava enfrentando, enfim. Né? Pelo menos serviu para algo essa dublagem. Porque uma coisa que você falou é verdade, Jonas. Pro fã brasileiro de Chaves,
tanto faz a dublagem. Se bobear também, os fãs nem veem esses inéditos aí. Se bobear, eles põem lá pra assistir Acapulco 500 vezes, todo dia antes de dormir. A gente sabe o nível do fã de Chaves que rejeita os próprios semelhantes dublados pela Maga, porque falam que não é o mesmo Chaves, que não é a mesma vila, que não é, enfim. Sem dirá, né, dublagens novas. Mas, enfim, o Jonathan citou, todo o nosso respeito, até seria o último tema do podcast, mas como já foi citado aqui, todo o nosso respeito ao Flávio Bar, à família, né, enfim, que ele possa estar à luz eterna com Deus e que, né, de certa forma, forças para a família. E vai ficar marcado, né, que de certa forma ou não, foi um dublador do Villagrán nesse último dublagem, foi o último trabalho dele, né, com o CH. Enfim, pena que talvez poderia até ter feito um trabalho melhor se tivesse diretores empenhados, né? É muito fácil a gente descer a lenha no dublador, sendo que muitas vezes depende de direção. Tem muitos episódios aí, igual o Tata Guarnieri mesmo, tá mandando super bem nessa dublagem. Apesar da falta de entusiasmo dele em certos momentos, tá mandando super bem na dublagem. Às vezes o Flávio poderia até ter se saído melhor, a gente sabe até que ele dublava muito por ouvido, sem nem ler, né, não estava conseguindo ler. Enfim, são termos e termos que não cabem a gente agora aqui julgar e nem entrar nesse mérito, né? Mas é isso, todo o nosso apoio, nossa força aí. E vamos torcer. Bem ou mal, nós já temos essa dublagem, né? Nos nossos arquivos. Então, é isso que a gente tem a falar, né? Sobre isso. O Igor quer fazer algum comentário concluindo o assunto? É com você, Igor. Vamos lá. Nós somos tão acostumados a associar as vozes dos atores dubladores aos personagens que muitas das vezes nós nos esquecemos do fator humano. Então é o que o Batista falou, para eles é um trabalho. E Chaves, dada sua popularidade, dada a quantidade de vezes que foi ao estúdio, foi o último trabalho de muitas pessoas, como do Osmiro Campos, Silton Cardoso, Helena Samara. A última coisa que ela dublou na vida foi desenho animado, certo? Com dificuldade. E agora o do Flávio Bach. Muitas das vezes é muito delicado, e isso eu cheguei até a escrever para um roteiro para o Vila do Chaves e o Renan reproduziu, achei ótimo a maneira como ele dispôs o que eu havia escrito, que o pessoal escuta uma dublagem como, por exemplo, a Rio Sound de 2012 e comenta assim, a dublagem lixo, a dublagem ruim. Então que desconsidera que tinha um Osmiro Campos já acometido por um AVC que levava o texto para casa para treinar a dicção para quando dublasse o episódio definitivamente pudesse ter o melhor desempenho. Então nós estamos falando de atores e atores que dão o seu máximo para um seriado que eles sabem que é bastante querido e que tem uma importância. Era esse meu comentário. Estamos falando de pessoas, acima de tudo. Todo o nosso respeito a todo dublador, como bem diz o Jonatas, e principalmente ao Flávio Bar e a família, né, nesse momento. Encerrando aqui, aproveitando que o Igor, né, citou o Vila do Chaves várias vezes, e também eu já vi esse tema, eu quis colocar hoje aqui, porque eu acho válido a gente citar, eu já vi o Jonatas também respondendo perguntas. Eu acho que é impossível um podcast que se chama A Semana, a gente não abordar esse tema que tem, né, gerado repercussão nas últimas semanas, que é os atores CH, como eu brinquei quando eu fiz a pauta, interpretando crianças, interpretando os personagens de Chaves com quase 107 anos de idade, né? Por exemplo, o Villagrán interpretando o Tico e tudo. Então, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dos atores até hoje estarem interpretando esses personagens? Vocês acham que é válido? Tipo assim, se temos que respeitar a vitalidade deles, a vontade de trabalhar, vocês já têm respeito com o público? Uma coisa que eu acho que o Renan foi perfeito num vídeo do Vila, quando eu tava fazendo a pauta que eu assisti essa semana. Paga e assiste quem quer, né? Acho que os atores merecem respeito. Você vai lá sabendo o que você vai encontrar e tudo. Então eu não entendo porque o pessoal vai, faz vídeos para depois estar criticando. Enfim, gostaria de saber a opinião de vocês sobre os atores, né? Sem esquecer que o próprio Chespirito, né? Fazia um Chaves que era uma criança de 8 anos, morta de fome, e no fim estava cheia de ruga e mais gordo do que eu, se bobear. Então vamos lá, as opiniões de vocês. Fazendo um apanhado, né? Um assunto que chama a semana e que está em pautas nas últimas semanas, sobre os atores já em estado avançado interpretando os personagens
clássicos. Começa com você, Igor. Como a gente falou do Vila, né? Você provavelmente participou até desse roteiro lá no Vila do Chaves. Vamos lá, sua opinião. Essa é uma questão delicada, porque temos idosos, e aqui cito 13, Edgar Vivar, que não interpreta criança, deixando bem claro, mas eu cito ele aqui a título de exemplificação. Maria Antonieta, que está ali por volta dos seus 78 anos, e o Carlos Villagrán com 81. Então, nós estamos falando de senhores de idade que têm problemas de saúde. A Maria Antonieta, nas últimas aparições, ela não está gesticulando muito bem, talvez por algum problema, sei lá, de repente ela trocou uma dentadura, ou então já vi gente falando que é devido ao problema dela de fibromialgia. A idade pesa. E Villagrán também, ele tá com uma mancha em um dos cantos do olho, que é um tumor, né, que volta e meia ele faz operação para tirar, para remover e tudo, bem delicado, bem complicado. E assim, quer queira, quer não, os próprios atores têm ciência de que continuar interpretando esses personagens, continuar nessa rotina de show é complicado. Então, vamos dizer assim, Villagrán mesmo, isso eu soube pelo Renan, o Renan me contou, né, um bastidor, que o Villagrán estava nervoso antes de interpretar o Kiko, porque eu imagino que ele não deva vestir a roupa do personagem desde a pandemia ou desde antes da pandemia. Né? Já é um tempo considerável. 5 anos na vida de um idoso já é bastante coisa também. Né? A pessoa engorda, a pessoa incha, né? A pessoa não tem mais a mesma habilidade, né, de se mexer num palco. E a Antonieta também, já vi entrevistas dela dizendo que ela não se apresentaria mais com Chiquinha, quando muito, no momento do meet and greet, que é quando ela vai receber fãs no camarim, na coxia, para tirar foto com ela, para que a pessoa guarde uma recordação de uma foto com a Chiquinha, ela se vestiria excepcionalmente nesse momento, estaria sentada e tudo mais. Uma coisa que eu tinha até comentado com o Kleberson é que o que pesa muitas das vezes é o tal do convite. Os atores devem ganhar uma grana absurda para fazer esses shows, né? Tem um caso até que foi revelado pelo Murilo, né, produtor do programa do Ratinho, que a Patrícia Bravanel planejava fazer um jogo das 3 pistas com a Maria Antonieta e o Carlos Villagrán. E cancelaram porque pediram, assim, voo na primeira classe, hotel 5 estrelas, cachê de não sei quantos dólares, que no fim das contas ia dar $500 mil, impraticável, até mesmo para a família Bravanel custear isso. Era desproporcional, não valia a pena, né? Às vezes é do interesse do Villagrán de não mais interpretar o Kiko. Já é pagado, só que surge um convite, um cachê e tudo, ele tende a aceitar. Né? Eu imagino, eu intuo que deva ser algo parecido com isso, não é? O Vivar, ele é o que menos gera polêmica, porque ele não interpreta nenhum personagem. Quando muito ele veste um terno que lembre o Senhor Barriga, mas às vezes é com o próprio nome dele, Edgar. Inclusive ele rendeu uma cena que eu achei muito bonita. Ele estava se apresentando em um circo no Peru, e aí veio um menininho, né, vestido de nhonho, gordinho assim, vindo abraçá-lo. Essa cena é muito bonita, viralizou também. E o Villagrán, eu vou fazer uma consideração que o Kleberson tinha feito também. Mas eu pagaria para assistir o Villagrán, depender de quanto fosse o ingresso. Porque, apesar dos 81 anos, apesar dos problemas de saúde, o Carlos, ele conseguiu fazer uma apresentação que divertiu todas as pessoas que estavam naquele circo. Tanto é que muitos dos cortes, mais de um, viralizaram na internet. Eu, no papel, talvez, deles, eu não faria igual, tendo 81 anos interpretando uma criança. Mas se, de repente, surge um convite tentador e vai, de repente, gastar um final de semana da vida deles, e tem gente para assistir, tudo bem, eu penso dessa forma. Bom, Jonathan, já pensou você com 80 anos lá com seus tetões, como diz uma pessoa aí, né? Lá nos vídeos do Chespirotadas, 80 anos lá interpretando e respondendo caixinha de perguntas de sem falar mal de Chaves dos anos 80, de dublagem, de Chespirito. Vamos lá, sua opinião sobre os atores cada vez mais velhos interpretando as crianças dos anos 70. Deus me defenderá chegar nos 80 gravando vídeo. Mas
Eu já respondi realmente perguntas sobre isso nas minhas caixinhas de pergunta. E o que eu falo é basicamente a mesma coisa que o Igor fala. O fã brasileiro de Chaves, ele vive falando que o X-Espírito não soube a hora de parar, vive recado do Chaves gordo, né, do Chaves dos anos 90, mas se anunciasse um show do Kiko na cidade dele, pagaria o ingresso para ir ver. O Carlos Villagrán teve aqui em Fortaleza em 2011, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer ele, tirei foto com ele, participei da coletiva de imprensa representando o Fórum Chaves, e, e foi muito mágico para mim. Não tive a sorte de tirar foto com ele vestido de Kiko, tirei foto com ele de Carlos Villagrán mesmo, mas hoje, se ele voltasse para Fortaleza em 2025, eu faria de tudo para tirar uma foto com ele vestido de Kiko. Então, e o fã brasileiro também, todo mundo, quem não? Eu sinto um certo sentimento estranho, me sinto incomodado em ver, tipo, eu poderia dizer que dá peninha. Pronto, eu sinto peninha de ver. Mas, por outro lado, eles estão fazendo aquilo porque querem, não tem ninguém botando uma arma na cabeça deles, obrigando a fazer. É porque querem, ou por necessidade, porque precisam do dinheiro, enfim. Eu lembro também, por exemplo, das últimas aparições do Chico Anísio no Zorra Total. Dava peninha. Ele fazendo a Salomé, ele fazendo o professor Raimundo, tendo que parar de 5 segundos para puxar fôlego para poder falar. Mas ele estava lá porque queria, ele queria estar ali, ele queria fazer aquilo. E tinha o público dele, entende? Então, as pessoas falam, mas a Maria, o Kiko e o Vivar encheram os lugares para onde foram agora lá no Peru. Não vi nada vazio, estava tudo lotado, os programas de auditório, eles foram ovacionados. Então, tem as limitações da idade. E o mesmo que vale para eles, vale para mim, por exemplo, na minha opinião, até o próprio X-Espírito. Se o X-Espírito quisesse ter chegado até 2014 fazendo Chaves, na escolinha, sentado lá com um tubo de oxigênio, se tem gente que gosta e se ele estava fazendo o negócio porque queria fazer, por que não? Não é? Por que não? Eu acho que sempre vai ter público, sempre vai ter fã. Eu lembro que em 2002, quando a Maria deu entrevista, lá pro Falando Francamente, ela fala isso. No finalzinho da entrevista, ela disse: Olha, não importa se nós já estamos mais velhinhos, se nós já estamos mais gordinhos, o povo continua gostando da gente. Então, isso foi em 2002, ela ainda estava com 50 anos, 50 e tantos anos. Avalie agora, ela com quase 80. Se ela tá fazendo, se ela recebe o convite para fazer, ela aceita, ela ganha o dinheiro dela de forma honesta, e tem público que ama, por que não? Eu sinto peninha, peninha assim é um modo de falar, né? Mas eu sinto um sentimento que eu não sei dizer. Mas é legal, é legal. E por um lado, eu até lamento que a Florinda também não esteja no balaio, porque eu adoraria ver a Shimon Trufe mais vezes no YouTube. Adoraria, sei lá, que ela se vestisse de Dona Florinda. Meu sonho era ver ela vestida de Dona Florinda em 2025, né? Então, é o que a gente tem. A Rosita Buchot foi para a coletiva lá da série, da biosérie, com o mesmo vestido da Pátia de 75. Eu achei um escândalo, achei babado, eu adorei. É, enfim, é muito bacana ver a boa vontade deles de fazer isso. Tem a questão financeira, tem a questão, lógico, ninguém vai fazer de graça, mas mantém vivo o legado que eles mesmos criaram. Então, eu, por mim, o que faço, até eles se sentirem à vontade para fazer. Eu não me incomodo, não. E se viesse para Fortaleza, eu ia. E se fosse para pagar, eu pagava para tirar foto, pagava para ter autógrafo. Enfim, é isso daí. Se quiser fazer até morrer, que faça. Eu acho que o seu pena que você quer dizer não é pena assim por eles estarem trabalhando, é pena do pessoal querer limitar eles, por exemplo, querer limitar o Villagrán, a Kiko, a Chiquinha, a Maria Antonieta, a Chiquinha. Eu entendi o que você quis dizer com o pena, e não deles estarem trabalhando. É diferente desse pessoal da internet que taca hate em tudo, que quer julgar por eles serem idosos e estarem trabalhando como se idoso não pudesse trabalhar, o tal do etarismo e tudo mais. É o que você falou, o que o Igor falou, o que eu falei. Se a pessoa se sente bem, dá conta ainda de fazer, cabe a ela. O personagem é dela, ou melhor, do Roberto Bolanho, mas se eles têm permissão para fazer do grupo X-Espírito, eles podem fazer, se sentem bem para fazer e tem quem pague, por que não? Se é uma coisa que você não gosta, você acha que é bizarro, você acha que é feio, vai cuidar da sua vida e deixa quem gosta, quem quer assistir fazer. Mania que brasileiro tem de querer Eu criticar tudo, acho. né?
Que o problema é só no tocante a Chaves, é só porque é Chaves. A gente volta para a questão da lavagem cerebral do SBT. O SBT tratou Chaves como. Aliás, o SBT alienou o fã brasileiro de Chaves a tratar Chaves como um desenho animado em que eles têm que ser daquele jeito para sempre. Então, a imagem que eles têm de Chaves é 75, 78. O que vem antes disso, que é 73, por exemplo, e o que vem depois daquilo, eles rechaçam, eles estranham, porque não é só Chaves que tem isso. Eu posso citar outros exemplos aqui, por exemplo, quando o Orlando Drummond fez o seu peru nessa nova escolinha. Foi ovacionado, ele já com 100 anos de idade. E foi uma festa, foi uma emoção, Marcos Caruso chorou, foi uma coisa linda. Eu lembro que quando eu era criança passou um especial na TV Globo, que era o TV anos 50, né, que comemorava os 50 anos da TV. Chamaram o palhaço Arrelia, ele com um andador, o velhinho, já bem velhinho, de andador, cantando a musiquinha dele, fantasiado de palhaço. Foi uma coisa linda. Então, eu acho que o problema do Chaves é porque o fã brasileiro não aceita que o tempo passou, não aceita que a Chiquinha não usa o vestido verde de bolinha preta igual da fase clássica. O pessoal estranha a Bruxa de 71 com chapéu rosa. Então, o povo quer que eles sejam do jeito que eles querem para sempre, anos 70 para sempre. Então, tem muito disso. É o etarismo, ah, mas também porque foge da memória afetiva deles. Bruno, a sua opinião para a gente poder estar encerrando o nosso A Semana. Concordo totalmente. Se eles querem fazer os personagens, façam, aproveitem. É só parar para pensar. A gente não vai ter eles por muito tempo. A gente sabe que eles já estão no final da vida. E eu não estou sendo aqui negativo, eu estou falando a realidade. Eles já estão com uma certa idade, daqui a pouco a gente não tem mais eles. Imagine que a gente está vivo também e a gente está vivendo o mesmo tempo que eles. Eles estão aqui, né, no mesmo plano que a gente ainda. Daqui a pouco já não vão estar mais. Então deixa eles fazerem personagens, deixa eles aparecerem, como bem falaram, deixa eles aproveitarem um cachê, né, uma oportunidade de ganhar mais algum dinheiro fazendo aquilo e tal. E assim, a ideia da Patrícia era mais fácil ela ir no México do que trazer os dois para cá, né? Até por uma questão de logística também, né? Os dois são bem idosos, então era mais fácil ela ir lá no México, fazer o quadro do programa lá e, e ainda sai mais barato para eles, né? Também. Mas a gente tem que aproveitar, eu também pagaria, eu ficaria em dúvida se eu iria ou não, mas o Jonatas me convenceu, eu pagaria sim para ir no show ou do Carlos ou da Antonieta, ou do Edgar, que quase teve aqui em Salvador, mas cancelaram na véspera, então não teve, mas muito provavelmente, agora eu tô sendo negativo, muito provavelmente eu não vou conhecer nenhum deles pessoalmente, né, mas eu pagaria sim para ir num show desse, pagaria para tirar foto também. Eu acho que vale o valor, vale a pena, vale o valor, vale. Olha só, todos nós somos amigos aqui, nós aqui nesse podcast, e estamos falando deles, né? Uma coisa que foi feita há 40 anos, quase 50 anos atrás. E assim, olha quanta coisa se desenvolveu de um único trabalho, né? De um único programa, quanta coisa se desdobrou disso, quanta coisa boa aconteceu o quanto nos faz bem até hoje, né? Ter as obras de Chespirito aí à disposição. E a gente deve muito a eles, né? Muito a essa. A gente tem que prestigiar muito eles ainda. Então, aproveitar enquanto eles estiverem vivos, eu acho. Na princípio, às vezes pode chocar assim, a imagem, né, da pessoa estar muito idosa, mas é aquela coisa, é a questão do bom senso de quem está vendo, né? Tem que ter a consciência de que o programa é antigo, se o programa é antigo, ou a pessoa já foi embora, ou se a pessoa estiver viva, ela vai estar muito idosa. Então é uma questão de consciência também, né? E vem umas pessoas na internet, umas pessoas acéfalas,
falar assim, nossa, olha a cara da Chiquinha, olha a cara do Villagrán, como eles estão e não sei o quê. Cara, a pessoa vai durar para sempre, não vai envelhecer nunca. Se até máquina fica velha, enferruja, enfim, gasta, como é que um ser humano não vai envelhecer? Então é a questão do etarismo que o Cleberson falou. Respeita, né, a idade da pessoa, respeita o legado, principalmente, que a pessoa tem. E dá graças a Deus, para quem acredita em Deus, dá graças a Deus que eles estão vivos ainda, que eles ainda procuram fazer, procuram entreter. E, cara, essa apresentação do Villagrán no Peru, é a primeira vez que eu rio dele cantando o sapinho Glo Glo Glo. É a primeira vez que eu rio, porque nas outras vezes que ele se apresentou no Brasil, em outros lugares também, eu não achava muita graça nesse negócio aí dele cantando. Mas dessa vez eu achei tão engraçado, ele abrindo e fechando o olho daquela forma exagerada. Era pra fazer rir, me fez rir. Funcionou o negócio. Não importa se ele tá com 80, 90, 200 anos. Era pra fazer rir e o negócio funcionou e eu ri. Então é respeitar a idade que a pessoa tem, o legado que ela tem e curtir, né? Se não gostou, não vê. Ah, mas eu me sinto mal e ver uma pessoa tão idosa fazendo personagem ainda. Não veja. Veja os episódios de 1973, 75, 78, mas não veja fazendo agora, né? Mas é todo um direito que a pessoa tenha. Quem mais que a pessoa vai querer com 80 anos de idade, com a situação financeira legal que eles têm, né? Eles não estão passando necessidade, então eles têm uma situação financeira legal. Tem todo o trabalho que eles já fizeram. E ainda podem se dar o luxo de interpretar ainda o personagem quando eles quiserem. Eu só vejo coisa positiva nisso aí, né? Dá graças a Deus, jogue suas mãos para os céus e a cabeça, se acaso tiver, porque tem gente que infelizmente não tem cabeça, né? Como a gente bem sabe, então agradeça por eles estarem vivos e ainda fazendo questão de prestigiar o público, então prestigie eles também, né? Devolva o carinho que eles demonstram pra gente. Exatamente. Os caras com 80 anos têm mais vitalidade do que eu com 32. Então, tipo assim, é algo de se vangloriar. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma edição do A Semana. Achamos que não ia acontecer, mas finalmente conseguimos, Bruno, gravar e tudo. Você que tanto insistiu no off lá nos nossos grupos para que saísse uma segunda edição especial do A Semana, conseguimos fazer, né? Prometemos, como sempre, despedir sem dizer adeus jamais, prometendo que se tivermos assuntos, a ideia devemos ter em breve, porque estão prometendo série da Florinda Mesa, contando a verdadeira história dela do Chespirito, entre tantas outras coisas, né? Podem pintar novidades aí ainda sobre então o planeta Vênus, do Chapolin, entre tantas outras coisas. Então, pode ser que em breve tenhamos novas edições do A Semana, né? Agradecer ao público que nos ouve, pessoal, a repercussão no fórum da primeira edição especial da nossa volta foi muito boa, por isso fizemos a segunda edição, e é isso. Então, agradecer as considerações finais do Igor, que, como a gente bem sabe, é roteirista, colaborador da página Vila do Chaves, do Renan Garcia, que deu entrevista recentemente ao The Noite, e tem vídeos novos toda semana no YouTube, nos dias aí que o Igor vai falar pra gente. E a sua despedida, Igor, vamos lá. Exatamente, o canal Vila do Chaves, do Renan Garcia, tem vídeo sempre às segundas, quartas e sextas, a partir das 7 da noite. É uma produção muito intensa, então volta e meia tem roteiro meu lá, e desde que as séries voltaram, nós estamos em um empenho de acompanhar as notícias, porque durante mais de 4, quase 5 anos, o Vila foi abastecido por pautas frias, né? Ideias mirabolantes que a gente tinha e tudo de fazer vídeos e que fazíamos, né? Agora, desde que as séries voltaram, a gente tenta fazer apanhados da semana, igual como se fosse um podcast, só que no formato storytelling do Vila do Chaves. Agradeço imensamente ao meu amigo Cleberson pelo convite, agradeço muito as presenças do Batista, do Jonatas, que abrilhantaram esse podcast,
e nos veremos numa próxima, se assim tiver de ser. Muito obrigado. Agradecer ao Bruno Batista, ele que tem, né, perturbado, no bom sentido da palavra, o Igor e eu no grupo, para que a gente faça edições, tenta todo sábado e domingo que a gente marque edições. Ontem queria que a gente gravasse em pleno horário de programa Silvio Santos, não dá, né, Bruno? Mas brincadeiras à parte, é sempre um prazer ter você como amigo pessoal, você sabe o porquê que eu estou falando isso, e como membro aqui do nosso podcast. Eu que agradeço aos telespectadores, aos ouvintes do nosso podcast, e sempre estaremos por aí. Muito obrigado por ouvir nosso programa. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Bom, e agradecer, né, a ele, como né, a gente já sempre tem que ser exaltado, agradecido a todo o trabalho que tem feito, 10 anos de X-Pirotadas aí, levando a obra de X-Pirito, fazendo fãs conhecerem, né, as séries dos anos 80, fazendo os acéfalos de fãs brasileiros a não se limitarem apenas a Chaves, anos 70, né, a só Chaves do SBT, um trabalho muito importante que ele faz, não só na volta desses episódios, mas em levar a obra do X-Espírito na internet, respondendo perguntas de fãs, muitas vezes a mesma pergunta lá com paciência, ele responde, dá a opinião dele. Eu acho que é um marco muito importante. Esse podcast está acontecendo na semana que Chaves e Chapolin completaram 41 anos de Brasil, no mês em que o X-Pirotadas completa 10 anos, e com toda a colaboração que você deu, né, por mais que sempre tenha os chatos que não reconheçam, que queiram se aparecer em cima do trabalho da gente, é muito importante, estou bastante feliz e grato pela sua presença hoje aqui, Jonatas. Esperamos que você apareça mais vezes e vamos lá. Suas considerações finais, falar do X-Pirotadas, que sempre tem novidades lá, enfim, vamos lá. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho que o povo agora me ouvindo é melhor do que tá me vendo, né? Porque nesse momento eu estou sem camisa, mas eles não estão me vendo sem camisa. Então é uma oportunidade para quem fala mal de mim gravando os meus stories sem camisa só de me ouvir. E é isso. 10 anos de Despirotadas, 10 anos tentando desfazer essa lavagem cerebral, mostrando todo o talento do Chespirito, não só como Chaves, mas também no teatro, no cinema, na poesia, na vida pessoal, enfim, os dubladores. É um trabalho cansativo, amiga, e nesses 10 anos muita gente vem me falar nos directs e nas caixinhas de pergunta que mudou a sua visão sobre a obra através do meu perfil. Então, eu me sinto honrado de fazer essas pessoas verem por outro espectro a obra do X-Espírito. Então, para todos aqueles que estiverem nos ouvindo aqui do podcast a semana, se você ainda não conhece a obra do X-Espírito, se você só conhece o Chaves pelo que viu da SBT, eu convido a dar uma passadinha lá no X-Pirotadas no Instagram, no Facebook, que aí você vai ver muitas facetas da genialidade do mestre Roberto Gomes Bolanhos. E é isso, agradecimento ao convite e um abraço a todos. Bom, e para quem quer saber sobre tudo sobre televisão, sobre os horários malucos de Chaves no SBT e tudo mais, basta seguir a página do InfoTV no Instagram, no X, né, Twitter, canal de WhatsApp. A gente está um novo formato, divulgando já as notícias assim que sai no canal de WhatsApp, que é melhor do que a forma clássica de blog, já chega direto na pessoa e nos nossos próprios inscritos, a gente sabe com quem a gente está falando, então vale a pena acompanhar. Obrigado a vocês que tiveram paciência de nos ouvirmos até agora, de nos ouvir, né, até agora, e nos vemos em breve, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma semana, enfim. Sempre que tivermos novidades, estaremos aqui, porque acho que CH vai ser para sempre. Quando a gente menos esperar, sempre vai ter uma novidade, nem que seja para a gente estar falando mal, mas sempre teremos. E é muito bom ver uma série que nos une até hoje, né? Como o Espírito foi tão genial na criação que une a gente até hoje, né? Enfim. Então, obrigado a todos vocês. Continuem acompanhando a semana, o Info TV, Vila do Chaves, Espirotadas, e nos vemos numa outra oportunidade. Abraço a todos e fui!